Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Java. Já começamos a ver como funciona a implementação de uma classe aqui, molde, em orientação a objetos. E vimos na aula passada que isso aqui vai servir para criar contas, que não são essa conta de fato, mas ela vai ser tipo um molde para novas contas que vão ter. Vai ter um saldo específico daquela conta, aquele objeto, vai ter uma agência específica, um número específico, um titular específico. E aqui a gente já tem essa introdução, a gente já consegue ver que isso aqui tem uma cara de classe já. E dentro dessa classe nós temos esses atributos, tá? Isso aqui que a gente dá para a classe são atributos. Então pessoal, novamente aqui eu venho perguntar para vocês, isso aqui é uma conta? Isso aqui não é uma conta. Você não consegue botar dinheiro aqui dentro. Isso aqui vai ser um tipo, uma especificação de um tipo de objeto. Então, a partir desse molde aqui, nós vamos criar objetos que vão ser contas, que vão ter todos esses atributos. Assim como eu fiz na aula passada, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Vou usar isso aqui como um exemplo de conta, ou melhor, um exemplo de um outro tipo de objeto. Vamos supor que isso aqui é uma planta de uma casa. Tu consegue morar numa planta de uma casa? Naquele desenho lá que tenha o quarto, a medida da casa, o esboço, né, que os arquitetos fazem. Você consegue morar dentro daquele papel, daquela imagem? Não. Você consegue morar no que vai ser criado a partir daquela imagem. E assim a conta. Você não consegue usar a conta de fato, mas sim utilizar a conta que vai ser criada a partir da imagem dessa conta, que é essa classe aqui. Agora que já ficou bem claro que esse aqui vai ser o desenho da nossa conta, né, o esboço, a gente também consegue criar quantas contas quiser a partir dessa conta aqui, utilizando essa planta aqui, né, esse esboço. E o que acontece? Quando você cria objetos baseando-se nessa classe que conta, você está criando objetos do tipo conta. E eu espero que vocês comecem a se familiarizar com essas palavras, porque elas vão ser muito utilizadas na orientação a objeto. Isso aqui vai ser um tipo de objeto instanciado. Então, pessoal, quando vocês criarem um novo objeto, quando a gente cria um novo objeto, a gente dá o nome a instanciando um novo objeto. Nós estamos instanciando um novo tipo de objeto. E assim, quando você consegue criar esse objeto, aí sim você consegue alterar essas variáveis. Aqui dentro você não altera, porque elas não são variáveis estáticas. Mais para frente a gente vai ver isso. Essas variáveis aqui, elas vão ser dadas ou agregadas em outra conta, e elas vão possuir determinado valor que você colocar na próxima conta que você criar. Então assim, cada vez que você instanciar um objeto ou criar uma conta a partir dessa conta aqui, você vai poder definir o saldo, a agência, o número, o titular. Tudo bem, agora que nós já vimos aqui como funcionam esses atributos e tal, como funciona essa ideia de objeto, de esboço, de planta e tudo mais, vamos de fato implementar isso em código, vai ficar mais fácil de entender. Aqui dentro do nosso pacote contas, nós vamos dar um new e abrir uma nova classe. Vamos botar o nome dessa classe como criaConta e dar um enter. Aqui dentro desse criaConta, que vai ser o nosso teste, nós vamos ter o método main, porque essa classe aqui vai ser executável. Tá, e agora, como é que eu passo para botar essa conta aqui dentro? Aqui no Java nós temos uma sintaxe, uma palavrinha-chave, que vai ser responsável por criar um objeto. Lembrando, criar um objeto é a mesma coisa que instanciar um objeto. Então eu vou começar a falar instanciar para ficar mais fixado na cabeça de vocês. Quando eu for instanciar um objeto, fazer um novo objeto, eu venho aqui e boto essa palavrinha-chave aqui, ó, new conta. E depois desse new conta aqui, você pode ver que não está compilando, o que falta? Falta ponto e vírgula, né? Só que, pô, também não está compilando. O que acontece? Quando a gente vai instanciar um objeto desse tipo assim, né, na orientação a objeto, existe uma coisa chamada construtores. Esses construtores recebem parâmetros, que a partir desses parâmetros vão ser instanciados novos objetos, ou podem não vir parâmetros, mas isso não é coisa para se preocupar agora. A princípio, você só tem que entender que quando você vai instanciar um objeto, ele tem que ter esses parênteses do lado. E aí o programa passa a compilar. Você pode dar um Ctrl S e um Ctrl F11 e nada vai acontecer porque a gente não fez nada. Mas instanciamos uma conta. Agora que a gente instanciou esse objeto aqui dentro, a gente pode, por exemplo, utilizar o saldo dessa conta, né? Saldo igual a 200. Só que, pô, você pode ver que essa saldo aqui não vai funcionar. Isso aqui foi dito lá na nossa aula, né, de escopo de variáveis. Dentro desse escopo aqui dessa classe, não existe essa variável saldo declarada.
Mas a gente quer utilizar o saldo que está na conta, Matheus, não quer utilizar esse saldo que está aqui. O que acontece? Para a gente utilizar os atributos, né, que estão nessa conta, nós temos que instanciar uma variável, criar uma variável, né? Então nós vamos botar aqui, ó, primeira conta igual a new conta. Só que você pode perceber que continua sem funcionar. Por quê? Porque o Java é chato. O Java ele pede, ele é tipado, então você tem que declarar o tipo de variável. Lembra lá quando a gente botava int número igual a 1? Aqui vai ser a mesma coisa. Você vai ter que botar aqui, isso aqui é um tipo de variável que é do tipo conta, que é essa conta aqui. E logo em seguida botar que ela é igual a uma nova conta. É bem chatinho, mas é a sintaxe do Java. É como ele faz a lógica dele acontecer. Tudo bem, mas continua sem funcionar. Por que o nosso saldo não está funcionando? Aqui, quando a gente vai começar a trabalhar com orientação a objetos, existe uma coisa muito bacana que é chamado referência. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar a nossa variável aqui, primeira conta, e botar um ponto. Esse ponto aqui vai estar indicando que essa variável primeira conta vai ser a dona desse saldo. Tá, agora eu vou tentar explicar isso de uma forma mais tranquila. Nós criamos uma variável primeira conta que é do tipo conta. Ok. E dentro dessa variável nós temos um atributo que queremos utilizar. Como é que a gente vai ligar essa variável a esse atributo que só existe aqui nessa classe? Com um ponto. A gente bota o nome da variável e o ponto que vai fazer a ligação entre o atributo daquela classe e o nosso valor que a gente quer utilizar aqui. Isso é pegar por referência. Esse ponto aqui é usar como referência. Vocês vão ver mais para frente que quando a gente for utilizar a biblioteca de terceiros, dentre outras estruturas de código, nós vamos pegar métodos que a gente não criou. Vamos pegar métodos que outras pessoas criaram. E a gente vai fazer esse mesmo passo a passo aqui. Ó. Vai criar um objeto lá do tipo que aquela pessoa já deixou preparado. E por essa variável que é desse tipo de objeto, a gente vai botar um ponto e vai puxar o método dela. E assim vamos supor que você queira validar o CPF de uma pessoa antes de entrar na sua aplicação. Pô, você vai criar toda aquela lógica de validação de CPF, que tem que ter 11 dígitos e tem que a soma tem que dar tal número. Não, isso já existe, já está pronto. Você vai pegar a biblioteca de um terceiro, de uma outra pessoa que já fez, vai instanciar essa biblioteca aqui, importando aqui no seu Java, vai criar uma variável aqui ó, com um novo objeto daquela biblioteca, que pode ser valida CPF, por exemplo, vai usar o nome dessa variável que você criou, validação CPF, e vai botar aqui validação CPF ponto, teste validação, e pode ser o nome do método daquele objeto. E a partir dessa variável que você colou e a referência com o método que aquele cara já criou na biblioteca dele, você vai estar conseguindo fazer toda a validação sem ter escrito nenhum tipo de código de validação. Você vai estar utilizando uma biblioteca de uma pessoa que já criou, por referência. Isso é Java, isso é orientação a objetos. Você consegue utilizar infinitos objetos para realizar infinitas possibilidades. Aqui agora, para a gente só testar se realmente está funcionando bacana, a gente pode fazer um sysout, né? Aquele sysout println, e vamos pegar o saldo. Pô, mas o saldo está errado. Por que não está pegando, Matheus? Porque, novamente, você tem que pegar pela referência. O saldo não existe nessa classe aqui. O saldo está sendo puxado por referência dessa outra conta. E essa conta aqui, que a gente criou lá como molde, ela está sendo instanciada nessa classe aqui como primeira conta. Então o que a gente vai fazer? Primeira conta. E outra coisa interessante, se o nome é muito grande assim, você pode escrever as primeiras letras e apertar o Ctrl espaço, que ele já aparece, a primeira conta. E a partir de que você coloca aqui essa variável, você pode dar um ponto, e aí você vai pegar por referência. Olha que coisa mais interessante também que tem aqui. Por referência, a gente consegue pegar qualquer um dos atributos daquela conta. E assim são os métodos. Se por acaso você tiver uma biblioteca de terceiros, como eu falei, aqui que você dá o ponto, você vai ver uma infinidade de métodos aqui ó, que você pode estar utilizando daquela pessoa, já prontos, para facilitar a sua vida. Mas aqui a gente vai focar no básico. Então vamos colocar aqui o ponto saldo, que foi o que a gente editou aqui em cima. Vamos dar um Ctrl S e vamos esperar que a nossa aplicação devolva para a gente o 200, né, como saldo. Ó, devolveu aqui o 200, Ctrl F11. Vamos fazer uma coisa mais interessante? Fazer uma coisinha que a gente já fez nas últimas aulas? Vamos concatenar com uma string. Vamos botar aqui, ó, o saldo da primeira conta é... Boto mais aqui. Vamos dar um Ctrl S.
e um contra F11. Olha, o saldo da primeira conta é 200. Vamos melhorar mais ainda, concatenar de novo, praticando o que a gente já fez nas últimas aulas. Botar mais um maisinho aqui, ó, e botar reais. E um ponto. Beleza, Ctrl S, Ctrl F11. O saldo da primeira conta é 200 reais. Bacana, né? A gente conseguiu entender aqui como que funciona essa ideia de referência, de instanciar uma variável que não existe de fato nessa classe, mas pegá-la sim por referência, que é esse ponto aqui. A gente está ligando uma seta de uma classe que já existe, que a gente criou ou que alguma outra pessoa criou. E isso facilita muito o nosso trabalho. Então, vamos só resumir aqui. Nós criamos um molde. Desse molde, nós criamos outra classe para teste. Nessa classe teste, nós instanciamos, criamos um objeto do tipo desse molde. E a partir desse molde aqui, nós instanciamos, por referência da nossa variável, um valor no nosso atributo saldo, que é dessa outra classe. E a partir disso a gente consegue ter acesso a esse atributo, né? com essa string aqui concatenada e utilizando a variável que a gente criou com referência ao atributo que foi modificado. E assim a gente consegue ter esse resultado aqui embaixo. Bem básico, bem tranquilo. E é isso. Por hoje eu vou ficar nisso. Eu espero que vocês consigam entender aí. Agradeço pela preferência. Desejo a todos uma ótima noite, um ótimo dia. E até a próxima aula.